falar de um outro tema que está pegando para o governo brasileiro também. Inclusive, os presidentes do Brasil, Colômbia e México negociam uma conversa com Nicolás Maduro para buscar uma solução da crise ali na Venezuela. André Anelli vai trazer o tema para a gente. Segré já fez... eu ia falar a cara de... Mas não vou falar porque não pode nesse horário. Fala, Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, o Luiz Gilberto Murilo, acabou dizendo nas últimas horas que haveria uma reunião por videoconferência entre o presidente brasileiro, o presidente Lula, também o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente do México, Andrés López Obrador, juntamente com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no sentido de debater aquela questão que se arrasta desde o último dia 28 de julho, em relação às eleições lá no país comandado por Maduro. Essa informação foi dita então pelo ministro da Colômbia, pelo ministro das Relações Exteriores da Colômbia, mas até o momento o Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, não confirma essa informação. A gente recebeu a notícia agora há pouco por meio da agência France Press que vai haver logo mais às 6 da tarde pelo horário de Brasília, em Caracas, uma reunião entre a Procuradoria-Geral da Venezuela e também a defesa do opositor Edmundo Gonzalez, também no sentido de chegar a um entendimento em relação às eleições e também ao pedido de prisão que acabou sendo determinado pela justiça venezuelana por conta então de Edmundo Gonzalez ter supostamente descumprido regras eleitorais, como por exemplo usurpado as funções da justiça eleitoral venezuelana quando acabou por conta própria o partido dele, os apoiadores dele, fabricando atas que mostrariam então uma vitória dele em cima de Maduro com cerca de 67% dos votos. E essa reunião de logo mais às 6 da tarde, pelo horário de Brasília, deve então tratar desse assunto. Oficialmente, o governo federal ainda continua insistindo na apresentação das atas eleitorais, atas essas que o governo Maduro já deixou claro que não vai apresentar, e agora então, tanto o governo brasileiro, quanto da Colômbia, quanto também do México, tentam de alguma forma sensibilizar a ditadura Nicolás Maduro de que é preciso então fazer novas eleições ou então apresentar as atas eleitorais no sentido de respeitar a vontade democrática. Nas últimas horas, o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, já havia dito que o Brasil acompanha com preocupação a situação na Venezuela e que o pedido de prisão de Edmundo Gonzalez acaba dificultando todas as negociações com o país vizinho aqui do Brasil, no sentido também de garantir uma democracia e até mesmo o cumprimento do Acordo de Barbados, que foi firmado pelo próprio Nicolás Maduro e que garantiria então eleições democráticas, o que acabou não ocorrendo por conta da falta também da apresentação das atas eleitorais que comprovam o resultado do último dia 28 de julho. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, e bom trabalho para você. Gustavo Segré, qual deve ser o resultado dessa conversa, dessa reunião? Nenhum. Jura? Nada. López Obrador está de saída. Ele já, alguns dias atrás, se retirou desse tripé de López Obrador, Gustavo Petro e o presidente Lula. Falou, gente, eu estou indo embora. Cansado. Já não dá para fazer mais nada. Aí nós devemos lembrar também a nossa audiência. O governo brasileiro falou, não, eu não vou reconhecer nada, nem um nem o outro. O Celso Amorim indicou, não vou reconhecer também a vitória da oposição. Queremos as atas. O tempo foi passando, as atas não apareceram. Teve presos, teve mortos, teve meninos, teve sequestrados, teve meninos que foram encarcerados, não tinha ordem de prisão nenhuma, as pessoas eram perseguidas. Aí aparece agora a situação de que é solicitada a ordem de prisão do opositor. Lembrando que lá atrás
a Maria Corina Machado foi inelegível. Eu não posso me abster de dizer que foi no mesmo dia que foi inelegível também o ex-presidente Bolsonaro. São essas casualidades que não são muito casuais. Mas agora vai falar o quê? Vai apresentar as atas? Já falaram que não vai ser apresentadas as atas e vamos conversar com Maduro. E daqui a pouco não vai passar nada e vamos voltar a conversar com Maduro e vamos ter daqui a pouco mais uma tentativa do presidente Lula sem colocar a posição do Brasil rigidamente. Não aceitamos ao Maduro como presidente. E aí vai propor de novo novas eleições. Ele aceitaria novas eleições? Certamente não. Mas como se trata de outro país, então fica mais fácil. Não vai ter nenhuma solução, Evandro, lamentavelmente. O que você acha, hein, Zé? Pois é, eu sou igual o Segredo, sou muito pessimista, não vai acontecer nada. Quando, logo no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu conversando com o vice-presidente, o Mourão, né, que agora é senador da República, e ele tinha uma certa experiência de Venezuela, já trabalhou lá, já foi adido militar lá, tinha informações. E ele falava, e aí? Ele falou assim, nós estamos esperando ali que o regime seja extinto, esse regime seja extinto em no máximo um ano. E não foi nada, não aconteceu nada. Então, assim, é muito complexo. E aí as informações foram se fechando e o regime foi ainda se solidificando em vez de recuar, né? E deu nisso aí. Não há o que fazer. Fazer o quê com aquele bando de doido lá? Fazer o quê? As pessoas estão saindo. Aí o que pode acontecer é todo mundo sair e deixar eles tomando conta do condomínio, porque não tem outra saída. Eu não vislumbro a menor possibilidade do Maduro e o grupo, eu costumo dizer que não, o Maduro não é o ditador da Venezuela, ele não tem esse domínio, né? Ele está sendo sustentado por um grupo de paramilitares, de mercenários, né? Ele está sendo sustentado por um grupo. E esse pessoal não vai sair do poder, só se for uma intervenção externa. E eu não vejo clima para isso, não vejo Estados Unidos ou outros lá impondo a democracia na Venezuela, o que também já é muito complexo. Depois do Iraque, a gente vê que ninguém impõe uma democracia, ela nasce de dentro para fora, né? Então eu acho que não vai adiantar muita coisa, não. O que pode fazer é fazer um posicionamento firme do Brasil, de um grupo de países aqui, inclusive no Mercosul, definindo claramente de que não aprova o regime e fazer o isolamento e pronto. Agora, acho que o Maduro vai se incomodar com isso? Nada. Ô, Alan Gani, agora, se a gente não tiver nenhum resultado concreto, nada depois dessa reunião, isso colocaria em xeque, então, a possível estratégia do governo federal de tentar, pelo diálogo, fazer com que a oposição conseguisse ser ouvida, que o opositor não fosse mais perseguido, que Nicolás Maduro reconhecesse, então, o resultado que a oposição diz que foi que elegeu Edmundo Gonçalves Urrutia. Ou seja, tudo aquilo vai ser questionado. Ué, então vocês estão agora fazendo as tratativas, os diálogos, as negociações e nada? Zero? Exatamente. E desde o início eu venho batendo nessa tecla, que essa posição do Brasil de que, vamos esperar as atas, depois a narrativa mudou, agora é a negociação, porque tem muita gente sendo presa. Eu falei, isso é para inglês ver, é desculpa para não tomar uma atitude mais enérgica nessa questão, porque concordo com os meus colegas, não vai dar em absolutamente nada. É muita ingenuidade para dizer o mínimo de que o governo vai apresentar as atas. E aí, vai colocar umas atas e vai falar, não, de fato, a oposição ganhou, sendo que a oposição está sendo presa. Eles vão falar, não, a oposição ganhou e a gente vai renunciar. Gente, todo o movimento está sendo exatamente o contrário, está sendo de prisão da oposição. E novas eleições, quem é que vai acreditar que essas eleições vão ser limpas e transparentes? Então eu vejo que é muito mais uma postura estratégica do governo, dado que esse governo, o PT, lá atrás, teve, aliás, até um passado recente, muita ligação econômica, financeira, apoio, etc., com o regime autoritário, ditatorial de Nicolás Maduro. Então é uma forma também de falar, olha, fizemos a nossa parte, mas também não causar grandes danos com a relação com o Nicolás Maduro. Arremate, Segredo. Eu duvido que vai acontecer essa ligação. Para mim não vai ter ligação, não. Como já em algumas oportunidades anteriores não teve ligação.
devemos lembrar também, não é um tema menor, dias atrás o Maduro elogiou muito o MST que ia ser elogiado e dar a continência pelo exército, que agora parece que o governo desistiu dessa possibilidade, mas para mim não vai resolver nada. Para que falariam? Para um falar, não prende o González Urrutia, outro falar, não se involucre na minha justiça. Não teria nenhum efeito prático.